Oi, oi, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu inicio mais um Med Vlog. E, gente, estamos aqui em ritmo de final de semestre. Tô no quarto semestre, quase terminando. Faltam exatamente 3 semanas. Exatamente não, porque hoje é domingo e a minha última prova é numa quarta. Mas quase 3 semanas, algumas matérias minhas já acabaram, outras faltam só prova. Então, eu até já fiz a conta. Faltam 7 dias de aula, de vezes que eu tenho que ir na faculdade para o semestre terminar. Então, realmente estamos em ritmo total de final de semestre. Hoje é dia 23 de novembro, então estou saindo de um feriado prolongado. Quinta era feriado, sexta prolongou, né? Sábado e hoje é domingo. Amanhã eu tenho prova de farmacologia, é minha última prova de farmaco da vida. Tem farmaco 1 e farmaco 2 na UFMG. E estou aqui estudando, né? Esse último módulo é do sistema nervoso central, então a gente estuda antidepressivos, antipsicóticos, crise, né, de epilepsia, Parkinson. Então, tudo isso entra aqui nesse módulo. E estou aqui estudando, agora são 8 da noite. Amanhã, eu e meus amigos, a gente vai fazer um piquenique lá no Campus Pampulha, porque é a minha última vez no Campus Pampulha como aluna, porque a partir do quinto período a gente só tem aula no campus do centro. Meus amigos ainda têm um dia, se eu não me engano, lá, porque eles fazem uma matéria que eu já fiz. Mas pra mim realmente acabou o Campus Pampulha, a última vez que eu vou estar indo lá. E é isso, basicamente. Qual que é a minha ideia pra esse Medvlog? Eu percebi que eu não gravei quase Medvlog nenhum desse período, acho que eu gravei um só. Então eu vou tentar gravar todos esses dias até o final, realmente pra deixar registrado aqui. Muita gente veio falar que tava com saudade dos Medvlogs, então eu pensei como uma forma de compensar. Eu não sei se vai ser tudo nesse Medvlog, se eu vou separar. Vai depender muito do que eu conseguir gravar, de como que vai ficar o tamanho desses vídeos. Então, assim, começa esse Medvlog sem saber quando ele acaba, tá? Mas vou levar vocês para me acompanhar nesses últimos dias de quarto período. Tem muita coisa legal, é um período bem diferente, de provas diferentes, de coisas que eu tô buscando fazer na faculdade diferentes também. Então é isso. Amanhã eu tenho essa prova, aí depois eu já vou fazer o piquenique com meus amigos. A gente vai tentar ficar lá de umas 10 até 2 da tarde, vai ser nosso almoço. Aí, 2 da tarde, eu tenho aula de inglês, que também é uma novidade que eu comecei esse mês. Amanhã eu conto mais pra vocês. E de noite eu tenho uma consulta com nutricionista online. Eu nunca fui em nenhum nutricionista. Então vai ser minha primeira experiência, estou animada. E é isso, basicamente. Terça eu não tenho aula. Quarta eu tenho, quinta eu não tenho. Na verdade, eu tenho uma aula que eu não sei se eu vou, porque é uma aula que eu já costumo ver ela gravada. O professor disponibiliza as aulas gravadas na quinta-feira, então provavelmente eu não vou. São 3 aulas que eu tenho na quinta, 2 já acabaram. E na sexta eu tenho a apresentação de um trabalho. Essa semana tá relativamente tranquila, eu tenho uma prova e um trabalho. O trabalho é um teatro. Então talvez a gente tenha que ensaiar, então talvez eu vá quinta-feira mais pelo teatro do que pela aula. E na semana seguinte, é aí que o filho chora e a mãe não vê. É minha semana de provas finais, eu vou ter 5 provas, 2 na terça, 2 na quarta e 1 na sexta. Então, vocês vão me acompanhar nessa loucura aí. E na seguinte eu só tenho prova de anatomia, terminar anato na vida, né? A última disciplina de anatomia que a gente tem aqui na UFMG. O módulo é de abdômen, pelve e períneo. Então é isso que temos por agora. Eu contei aí um geralzão dessas próximas semanas relacionadas às provas, né? Então, bora que bora, eu vou continuar aqui meus estudos e amanhã eu volto para conversar com vocês.
Bom dia, chegando pra prova agora. E bora que bora. Animada pra essa prova, terminar mais uma matéria. E é isso, gente. Pós-prova, venho aqui mostrar pra vocês o piquenique e contar como foi. Pós-prova de farmaco por aqui e já estamos no nosso semi-piquenique. Daí, oi! Trouxe brownies. Delicioso, gente. Muito bom, muito bom. Temos chips que a gente já tá devorando tudo. Vamos jogar truco, ensinar alguns. Outros não conhecem truco de 6. E a gente encomendou um sênis salgado. Trouxe Uno também. Então temos muitas programações até das 2 da tarde. Então é isso, agora vamos comer, jogar e quando eu for pra aula de inglês ou quando eu voltar, volto aqui com vocês. Indo embora por aqui, agora são 4 horas. Eu fiz minha aula de inglês, foi ótimo. Foi de 2 às 3. Acabou que eu devo ter aula de inglês amanhã de novo. Porque semana que vem eu não vou conseguir fazer, já que vai ser minha semana de provas finais, então eles colocam as provas na hora que eles querem, no dia que eles querem, não segue a ordem das matérias mesmo. E essa modalidade que eu faço é uma semana 2 vezes e na outra semana eu faço uma vez só. Aí essa semana seria uma vez só e semana que vem 2 vezes, segunda e terça. Só que terça, semana que vem eu não posso. Então eu devo fazer essa semana, segunda e terça. Que pra mim vai ser ótimo, amanhã eu não tenho aula. Então vai ser super tranquilo. E agora eu tô indo pra casa. Fiquei pesquisando umas coisas aqui. Mas agora realmente vou pra casa, dar uma estudada. Mais tarde tenho um nutricionista. Mas, gente, eu tô com o coração apertado. Porque é minha última vez nesse lugar como aluna, assim, pra ver uma aula. E ontem eu tava até conversando com meu namorado, como que é engraçado, porque quando começou, ele estuda aqui, né, nesse campus. E aí eu falava, não, mas ainda vai ser muito tempo, são 2 anos que eu vou ter aula aí, não sei o quê. E esses 2 anos passaram. E agora eu tô terminando o 2º ano de curso e não temos mais Campus Pampulha. Então a partir de hoje vocês só vão me ver indo pra aula lá no Campus Saúde, que é o campus da medicina mesmo. Tô muito feliz porque isso quer dizer que eu tô evoluindo no curso, que eu tô progredindo. Mas também o coração fica apertado com esses fins de ciclo. Então é isso. Agora eu estou indo ali pro carro. Espero chegar em casa em breve, porque o tempo não tá dos mais bonitos. E bora que eu estou morta, hoje não dormi muito. E quero estudar já. Agora foco total na semana de provas, né? E bora. Tô gravando o restante do dia pra vocês. Oi, gente! Tivemos um lapso no vlog, agora já é 00:30, indo pra quarta-feira. E tô indo dormir. Hoje foi terça, né? Fiquei em casa o dia todo. Fiz aula de inglês. Eu também estudei pediatria. Fiz algumas coisas de pesquisa. E por último, fiz uma reunião super legal com uma empresa para mentoria, pra gente aprimorar a mentoria. E depois fiquei em reunião com a Lu até 11 horas. Então, hoje foi um dia de bastante trabalho e de estudos também. Amanhã eu tenho aula de anatomia de manhã e anatopato de tarde.
Confesso que tô com preguiça. Já tô em ritmo de férias. Até que prova, tudo bem. Mas aula, eu já não estou lidando bem. Mas bora que bora. Vou dormir agora. Preciso arrumar minha bolsa. E colocar pijama e minha roupa pra amanhã. E é basicamente isso que temos para o momento. Então eu vou fazer isso e dormir o mais rápido possível pra descansar. Até amanhã. Beijo. Esperando a aula de anatomia começar. E é isso. Bora que bora. Quarta-feira. E tô cansadinha, mas animada. Penúltima aula de anatomia da vida. Oi, amigos! Saindo aqui da aula agora. Olha que lindo que tá o céu. Agora são 6 horas. Tive aula de anatopato, última aula de anatopato 1. E agora eu vou comer, porque eu tô morrendo de fome. Hoje não deu pra almoçar, porque o lugar onde eu almoço, eu esquento minha marmita, tava fechado. E o lugar que também tem micro-ondas aqui na faculdade, outro lugar, também tava fechado. Então eu comi uns salgadinhos ali, que eu tinha até trazido pra comer com os meus amigos. Comi a salada e a comida ficou com Deus. Mas agora vou ali comer um pão com ovo. E é isso, vou comer. E daqui a pouco, acho que 7h30, tem último simulado de anato. Então essa é a programação pro momento. E mais tarde venho falar com vocês. Oi, amigos! Já estamos aqui na quinta-feira. Hoje eu vou pra faculdade porque eu tenho o último encontro da Liga de Bioética e meu grupo vai ensaiar pro teatro de amanhã do Seminário de Pediatria. Nosso grupo ficou com o tema de amamentação e alimentação. Então a gente vai fazer 2 teatros. E é isso. Depois tem o encontro da Liga e essa é a programação do dia de hoje. Agora é meio-dia, mais ou menos, eu vou pra faculdade com a minha mãe, inclusive, porque depois da liga chamaram pra gente comemorar, né, o final da liga comendo pizza. Então, pra não ficar preocupada com o horário do fechamento do estacionamento, eu vou e volto de Uber. Então, essa é a programação do dia, enquanto não dá o horário de ensaiar. Pra apresentação eu vou ficar estudando, né? Não é falta de coisa pra estudar agora nesse final. E é basicamente isso. Então, meu grupo ainda tá decidindo se a gente vai terminar de ensaiar. Terminar não, né? Ensaiar agora no almoço ou depois da aula de anatomia. Então, quando eles decidirem, estarei lá. E é basicamente isso agora. Eu vou pra aula, que eu tenho aula de anatomia, só que eu prefiro ver a aula gravada. Então, provavelmente eu vou pra faculdade, mas vou ficar estudando. E depois de estudar, treinar a apresentação, ou antes, depende do que o grupo preferir. E depois, o último encontro da liga. E antes, se der tempo entre esses 2 compromissos que eu tenho, vai ter uma apresentação de um professor que eu tive aula, inclusive, esse ano, que é o Geraldo Brasileiro. Ele é quem escreve atualmente e atualiza o boiolo de patologia. Ele já aposentou, mas ele continua dando aula, assim, ele é muito, muito, muito bom. E hoje ele vai fazer uma palestra sobre transplante de órgãos para a CLEV, né? Que é onde acontece e controla os intercâmbios. É tipo um centro ali que organiza a oportunidade de intercâmbio. Não tem como só fazer intercâmbio pela CLEV, mas a CLEV, várias faculdades têm a CLEV, de cada faculdade, e aí tem
um órgão maior ainda que controla essas oportunidades de intercâmbio, é bem legal. E eles fazem alguns eventos, e esse é um deles. Como eu já vou estar hoje na faculdade, é com um professor que eu gosto muito, se der, eu quero muito ir. E é isso, gente, vou mostrando ao longo do dia o que eu for fazendo. Tô levando aqui minha marmita, que eu não almocei ainda, e minha bolsa, porque hoje eu tomei café tarde, então talvez eu nem almoce agora, tipo, na hora do almoço real, talvez eu almoce mais tarde. Então é isso, basicamente, bora. E vou mostrando meu dia pra vocês. Oi, amigos, não sei como está o áudio, porque nesse lugar que eu tô, ele fica o barulho, eu acho que é do exaustor, dos exaustores do laboratório de anatomia, então dá meio que um barulho abafado, mas quando eu tô de fone estudando, não fica esse barulho. Então, vim aqui pra esse lugar que a gente chama de fossa, que é tipo no subsolo aqui da faculdade. Eu tava na biblioteca estudando, como eu gravei pra vocês. Aí eu assisti a primeira aula e me deu fome porque eu não tinha almoçado. Aí eu vim almoçar, acabei de almoçar, comi uma melancia, uma maçã depois do almoço. E agora eu vou continuar meus estudos. Vou continuar estudando anatopato. A gente tá estudando fígado e vias biliares. E é uma matéria muito interessante mesmo, tipo... Você fica assim, como o fígado faz tudo isso e quando dá errado, dá algum problema, como que gera tanta coisa também. Então, vou continuar os estudos até 6 horas. Acabou que eu acho que nem vai ter mais um ensaio da apresentação. Acho que vai ser uma reunião online. Então, eu devo ir já às 6 horas para aquela palestra que eu falei com o professor sobre transplantes. E 7 começa a liga. Então eu tenho até 6 horas para pegar bem firme aqui. Então temos 3 horas de muito estudo. Cada aula tem mais ou menos 1 hora. Então quero no mínimo ter visto 3 aulas. São 8 aulas esse módulo. Eu vi uma. Se eu assistir mais 3 hoje, ia ser maravilhoso. Que aí eu tentava assistir mais umas 3 amanhã e aí já terminava, porque semana que vem eu tenho 2 provas terças, 2 provas quartas e uma na sexta. Então é muita coisa. Eu acho que eu comecei por uma boa, porque é de terça e é uma matéria muito importante e que, confesso que assim, apesar de ter ido em todas as aulas, eu não tava pegando muito bem. Sabe aquele tipo de matéria que você não pega o fio da meada, você se perde? E o fígado, ele é menos comum da gente conhecer o funcionamento. O coração, o pulmão, a gente estuda isso na escola até, mas o fígado é muito por cima. Então acaba que você tem que entender bem o básico para você entender as outras coisas. E essa aula inicial que eu vi foi isso. E foi tipo assim, colocar o óculos, sabe? Pra quem não enxerga direito, como eu, vai entender a expressão. É como, tipo assim, como eu tava nas aulas, eu escutei todas as palavras que estavam na aula, mas às vezes eu não entendi o que aquilo tudo significava. Aí quando eu coloquei o óculos, é como se eu tivesse enxergado tudo, sabe? Então foi bem legal. Fiquei feliz, porque tipo, a matéria é interessante. O bom dessa disciplina, que é a anatomia patológica, é que todas as matérias foram interessantes. Então é realmente assim um boom de aprendizado. É uma matéria do ciclo clínico já, né, do 5º período. Então é muito isso, assim, você sente que pega muito do ciclo básico, mas coloca realmente no paciente, você vê manifestações clínicas, entende o porquê daquelas manifestações clínicas, entende que nem todo mundo vai ter as mesmas manifestações, mesmo tendo a mesma doença. Então é bem legal. E é isso, bora continuar. Agora eu vou ver acho que é doenças do fígado fibrosantes, que vai ser cirrose e esquistossomose.
explicando, né, as semelhanças, as diferenças. Então essa é a próxima aula. E é isso. Bora assistir. A gente está falando que isso tudo tem que ser feito muito rapidamente. Tanto é que até aproveito para mostrar uma coisa que talvez para a maioria de vocês nem saiba. Oi, gente! Estamos aqui, agora são umas 3 horas e agora que eu estou comendo uma parte do meu almoço. Eu apresentei hoje o trabalho, foi teatro, foi super legal. Eu tava preocupada de apresentar, de dar errado, mas deu super certo, todo mundo amou, foi super engraçado, os professores amaram e foi isso então. Aí hoje a gente apresentou o trabalho e depois teve um lanche coletivo. Aí tinha pão de queijo, tinha bolo, eu comi um pouquinho e por isso que eu não almocei, assim, eu tinha um compromisso 1h, apesar de ter acabado cedo, assim, acabou, era umas 11 horas as apresentações, né, 10h30, 11 horas. Aí depois disso eu fui pra biblioteca, fiquei lá estudando, porque, né, semana que vem temos 5 provas, então já passou do tempo de começar os estudos. E 1h eu fui acompanhar um ambulatório que eu acompanho aqui na faculdade. E é isso, agora são umas 3 horas, já acabou o ambulatório. É muito bom, é muito legal. E agora vou voltar pra biblioteca, mas antes vim fazer um lanchinho. Pra falar a verdade, eu queria comer açaí, mas o açaí só fica disponível a partir de 3h30. Então, eu nem lembrava que tinha salada que minha mãe fez. Então eu vou comer a salada, comer a melancia e mais tarde eu venho tomar o açaí. Então é isso, basicamente, gente. Agora, quando eu for pra biblioteca estudar, eu gravo pra vocês. Oi, amigos! Estamos aqui, tivemos uma pausa aí no sábado, né? A última vez que eu gravei era sexta. E estamos aí no domingo, já são 7 horas da noite. Tô estudando anatomia patológica. Ontem eu terminei a matéria. Aí hoje eu tô fazendo questões. Tá sendo bem produtivo, eu tô corrigindo muito bem. Então eu tô numa parte produtiva, mas demorada dos estudos. Mas depois eu planejei de fazer metade das provas antigas hoje e metade amanhã. Amanhã, segunda, né? Não tenho prova, não tenho aula, só de inglês aí online. Aí eu vou então terminar essa metade. Metade são 2 fechadas e uma tem questão aberta. Aí vou fazer aqui no papel mesmo. E depois aí eu já vou pra próxima matéria, que também é de terça-feira, que é IPC. Aí eu já peguei aqui os meus resumos anteriores, porque eu acho que eu não comentei isso, né? Mas a partir desse semestre, a maior parte das matérias são acumulativas. Então, você faz uma prova no meio e faz uma no final, e no final cai tudo. Então, eu busquei meu resumo da metade, né, da prova parcial, e imprimi o da outra metade pra eu estudar. E esse aqui também essa é da prova de terça. Na época eu consegui resumir em uma folha, só que a prova era muito mais de conta, assim. Era uma prova realmente difícil dessa matéria aqui, que é a introdução à pesquisa científica. Eu tinha que fazer muita conta. E, assim, eu fui bem, mas eu lembro que quando eu estudei, eu comecei a estudar com uma certa antecedência, porque eu ia ter outra prova difícil perto. Só que eu já sabia que era difícil aquela outra prova. Aí eu comecei a estudar antes e falei assim, rapidinho eu termino. Realmente terminei a matéria rápido, mas quando eu fui pros exercícios, gente, eu tive que fazer os exercícios umas 3 vezes pra me sentir minimamente confiante de fazer ele no dia. Então, assim, a matéria em si, o conteúdo não é tão difícil, e nessa prova final só cai conteúdo, não cai conta. Então, espero que seja mais tranquilo também. Então, depois de anatomia patológica, eu vou para essa matéria aqui. Aí eu vou terminar, faltam 3 aulas, que foram as aulas que eu tive depois da prova parcial, e rever a teoria.
E é basicamente isso. Então, muitos estudos, também descanso. Nesse final é bem difícil, assim, sabe? E quando tem tanta prova, é uma sensação, assim, que nunca vai dar tempo de tudo, mas ao mesmo tempo sempre vai dar tempo. Vai ter que dar tempo. Então, é equilibrando. E é isso. Essa matéria de anatomia patológica, que é fígado e vias biliares, tô achando muito interessante como tudo na anatomia patológica. As questões dessa prova, ela é toda fechada. E todas as outras, maior parte aberta nessa matéria. Ela é fechada só porque no final do ano não dá tempo dos professores corrigirem 160 provas abertas. Então eles dão a prova fechada. Só que por ela ser fechada, eu sinto que ela é um pouco mais... ela é bem sutil, assim, nos erros, pra ser difícil mesmo. Então, tô usando as questões pra revisar, independente de eu ter acertado ou errado. Aí eu vou e pego e escrevo algumas coisas. Se eu errei, aí eu escrevo mais. Se eu acertei, eu só escrevo o que estava errado e escrevo as coisas certas, porque essa é tipo assim, achei incorreta. Então, as outras alternativas são coisas corretas daquela patologia. Então, eu coloco aqui pra já ir acrescentando. E aí, por exemplo, aqui é cirrose. Se cai outra matéria, outra questão sobre cirrose, eu venho aqui e complemento com as novas informações, as coisas certas, as coisas erradas. Então, é assim que eu tô fazendo. Tô pegando cada tópico e acrescentando as informações conforme eu vou vendo as questões. E é basicamente isso. Então, vou continuar estudando. Até mais tarde. Tomei café agora, literalmente café e café da tarde também, na pão de queijo, como uma boa mineira. Então, não devo dormir tão cedo. Mas também não quero dormir tão tarde pro dia amanhã render. E eu vou ver, eu não sei o tamanho desse vídeo já. Antes de dormir eu quero juntar tudo. E aí, dependendo, eu já venho finalizar esse vídeo e começar o próximo. Ou não, ou eu continuo. Mas é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar minhas últimas semanas. Tá sendo bem gostoso. Tô muito feliz, gente. Passou tão rápido, mas tão rápido. Eu tô terminando o segundo ano. E eu faço matérias de 2 períodos, né? Então, eu já vou fazer matéria, gente, do 6º período, semestre que vem. E o 6º período é metade do curso. E assim, parece que foi ontem que eu entrei no curso. Todo mundo que me conhece, quando eu falo que eu já tô terminando o segundo ano, fica tipo, não, como assim? Passou muito rápido. E realmente passou muito rápido. Então essa é a minha sensação, assim, de gratidão. Ao mesmo tempo que passou muito rápido e ao mesmo tempo como eu tô aprendendo, assim. Principalmente esse semestre. Até agora foi o semestre que eu mais senti evolução. Do que eu mais, assim, é muito legal. Sexta-feira eu fui na casa do meu namorado e aí eu comecei a falar com ele sobre essa matéria aqui de anatopato. E o fígado é um órgão que a gente não tem tanto conhecimento em geral. Coração a gente aprende no ensino médio, então você tem uma certa noção. Pulmão também, intestino, são muitas partes, né? Então acaba que nem tanto. Mas o fígado é um órgão que, assim, de conhecimento geral, assim, é muito pouco. Então, quando você para realmente pra estudar, o tanto de coisa, é muito legal. E você vai realmente se sentindo com mais propriedade com aquilo. Não só nessa matéria aqui, em toda de anatomia patológica. Anatomia patológica é uma matéria do 5º período. E tem o motivo pelo qual ela tá ali no ciclo clínico. É realmente uma matéria, assim, que pega tudo que você aprendeu nos 4 primeiros períodos e integra e deixa muito mais interessante e muito mais aplicado. Acho que é a minha matéria favorita mesmo até agora na faculdade. Vamos ver Anatomia Patológica 2. Falam que é menos legal que a 1. Isso conto quando tiver. Mas ao mesmo tempo, até do 4º período, farmacologia, esse semestre, principalmente o último módulo, que é de antidepressivos, anticrise, né, para convulsão, para Parkinson, para Alzheimer, para antipsicóticos, classe Z, os ansiolíticos. Então, assim,
coisas que agora que a gente tá atendendo, a gente também vê mais. Então é muito legal, gente. A gente realmente vai integrando, fora os atendimentos, que são uma coisa legal à parte, né, desse período. Então é isso, super animada pro próximo período, ao mesmo tempo quero acabar com esse aqui com a chave de ouro. Então, são muitas emoções. Vou continuar aqui meus estudos. E é isso. Já tô olhando aqui o tempo e eu acho que esse vídeo já deu o tempo, assim, pra um vídeo inteiro. Então, eu já vou finalizar por aqui, porque assim eu consigo já editar e tentar postar ainda essa semana. Então é isso, gente. Já vou me despedir. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, de deixar seu comentário aqui com sugestões de vídeos aí pras férias. Não deixe de se inscrever no canal. Estamos rumo aí a 11 mil inscritos. É sempre um prazer ter vocês aqui. E prometo que trago mais vídeos. Já vou até iniciar o próximo vídeo aí dessas últimas semanas. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!